Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você. A Justiça brasileira condenou os 2 pilotos do jato Legacy, colidiu em pleno voo com o Boeing da Gol em 2006. 154 pessoas morreram no acidente, mas a pena de 4 anos e 4 meses pode ser convertida em serviços prestados. O problema é que os 2 não estão no Brasil e não existe nenhuma garantia do cumprimento da condenação fora do país, o que revolta os parentes das vítimas. O Rolf Kutcher, ele é diretor, dono da empresa, e ele se locomovia até Curitiba, onde ele morava, através do voo da Gol, onde ele sofreu o acidente. O meu genro, Francisco Augusto Marques Garcia Júnior, que estava viajando a Brasília a negócio, onde fecharia um grande contrato da empresa que ele era o diretor. Essas são apenas 2 das várias histórias de parentes de vítimas do acidente da Gol. O avião colidiu em pleno voo com um jato Legacy, pilotado por 2 norte-americanos. Uma das asas do Boeing foi atingida. Sem controle, a aeronave brasileira caiu. Ninguém sobreviveu ao acidente. Nessa segunda-feira, a justiça entendeu que os norte-americanos Joseph Lepore e Jean Paul Palladino, que pilotavam o Legacy, foram culpados pela tragédia. Os pilotos foram condenados pelo juiz federal de Cuiabá, Murilo Mendes, a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. E essa pena pode ser convertida em serviços prestados à comunidade. A condenação acontece pouco mais de 4 anos depois daquela trágica tarde do dia 29 de setembro de 2006, quando 154 pessoas deixaram Manaus por esse portão, rumo ao voo 1907, que ia cair horas depois entre a capital amazonense e Brasília. Francisco Garcia Júnior era um dos passageiros a bordo do avião. Para o sogro, é difícil aceitar que os 2 americanos foram condenados longe do Brasil. Para ele, se fossem brasileiros que tivessem causado o acidente nos Estados Unidos, a situação seria diferente. O contexto seria outro. Os pilotos brasileiros talvez ainda estivessem presos nos Estados Unidos, e se não estivessem, estariam cumprindo algum tipo de pena, alguma punição mais severa, mais dura. Faltou, acima de tudo, o interesse das nossas autoridades nesse momento, lá junto, reivindicando, buscando, trabalhando junto às autoridades americanas. É a mesma opinião de Raul Amorim. O cunhado dele, dono de uma fábrica do Polo Industrial de Manaus, também viajava no Boeing. Ralph Kutcher, de 55 anos, ia de Manaus a Brasília, onde faria uma conexão para Curitiba. Para o cunhado, a sentença foi revoltante. Nós estamos realmente entristecidos, com essa decisão, e esperamos que, com o recurso que vai entrar, que os pilotos sejam condenados com a pena máxima em regime fechado. Os 2 pilotos ainda podem recorrer da sentença. A Gol já indenizou todos os parentes das vítimas, que agora só querem que a justiça seja cumprida. A Polícia Militar encontrou hoje uma plantação no Coroado 2, zona leste da cidade, que pode ser de maconha. Os policiais chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima. A possível droga pertenceria, segundo os investigadores, a um traficante da área. As plantas vão ser analisadas nesta quarta-feira para confirmar se é maconha ou não. Até agora, ninguém foi preso. A folga dos garis aqui em Manaus se transformou em um problema. Um dia depois, a cidade amanheceu com muito lixo. Cada manauense produz mais de 1 quilo de lixo diariamente. Ao final dos 3 turnos, são recolhidas 3.600 toneladas de lixo doméstico. Com tanta produção de resíduos, bastou um dia sem coleta para a cidade ficar assim. O serviço foi normalizado à meia-noite desta terça-feira e, segundo a CEMUSP, houve sim um planejamento e a paralisação por conta do dia do gari não vai trazer prejuízos à cidade. E a gente pede também que a população reflita sobre o dia de ontem, na quantidade de material que foi depositado, foi jogado, que a maioria desse material não é lixo, não é rejeito, e sim um resíduo, que na sua origem fosse separado e destinado para um outro local, talvez não teria aquela quantidade, E com isso entraria menos material para o aterro e mais material reciclável
para gerar renda para associações e núcleos de catadores na cidade de Manaus. 80 caminhões da limpeza pública trabalham em 3 turnos na coleta diária. E para incentivar a educação ambiental quanto à produção de lixo doméstico, esta semana, a Feira da Manaus Moderna vai receber coletores seletivos, uma tentativa de diminuir a quantidade de lixo produzido e deixar essa área da cidade bem mais limpa. Amanhã uma multidão deve ir às ruas de Manaus. É a maior campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Amazonas pretende reunir mais de 50 mil pessoas na campanha e a mobilização é a primeira atividade do Plano Estadual de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A caminhada vai sair da Praça da Polícia e percorrer várias ruas da capital. A primeira-dama do estado é quem tem coordenado as atividades. Hoje o estado do Amazonas ele é o 5º e maior número de disque denúncia no Disque 100. E tem o Disque 100, que é o nacional, e tem o local, que é o 181. Então, essa campanha ela é uma forma de é um clamor. Só este ano foram registradas 425 denúncias. Daqui a pouco, falta gás veicular para taxistas em Manaus e mais. Radares quebrados e semáforos desligados confundem motoristas nas ruas da capital. A gente volta já.